Vamos começar falando, então, do primeiro tópico, né, a tectônica de placas. Né? Depois a gente, que está muito relacionado também com a atividade, né, do vulcanismo, né, onde aí também tem os abalos físicos. Mas vamos começar falando da tectônica, né, que é uma teoria também que a gente estuda muito isso e a gente ensina muito isso no sexto ano, junto com a deriva continental, né, que são aí, né, teorias aí de importantes geólogos aí, né, que a gente vai entender, né, Alfred Wegener, Harry Hess. Então nós vamos começar aí falando da tectônica de placas. Então, conceitualmente é o processo que leva ao surgimento de diferentes paisagens, como a gente vai ver aí, né, a cadeia de montanhas, né, mais à frente nós vamos ver aí, né, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, né, e também vai ser importante também para o surgimento das cordilheiras mesoceânicas, né, que são aquelas dorsais que ficam, né, embaixo, né, dos oceanos. A gente depois vai analisar, né, no Oceano Atlântico mesmo. Então a gente vai entender também esse processo aí que é causado pelas placas tectônicas. Nós vamos também entender, né, o que as placas tectônicas, como, né, como aí mesmo quebra-cabeça, né, que você pega ali a crosta, né, e você vai dividir ela em diversos pedaços, que vai se encaixar, né, de uma certa forma, para a gente entender melhor qual que é a dinâmica dessas placas, né, que causam aí essa atividade, né, que a gente vai ver esses movimentos nos seus limites, e também vão estar relacionados também com, de certo modo, o vulcanismo, porque geralmente nós vamos ver mais adiante que o vulcanismo os vulcões ativos estão mais próximos dos limites das placas. Nós vamos ver ali os vulcões aí que estão ativos ou que estejam inativos, mas que possam aí voltar a ter atividade, né? Então nós vamos entender também como que é esse processo dessas placas que se movem lentamente aí sobre o manto, que a gente já viu o manto ontem, né? A gente viu um pouquinho sobre o manto ontem falando da estrutura interna da Terra. Quem não viu ainda, quiser depois, né, pode depois dar uma olhada também. E aí nós vamos entender todo esse processo que vai ter, então, consequências, né? Nós vamos ver essas consequências a partir aí do movimento de convecção, tá? Das correntes de convecção, que vai retroalimentar essa dinâmica da tectônica de placas, tá certo? Vamos dar sequência agora, então, ao conteúdo propriamente dito. Então, gente, como a gente falou ontem, né? A gente falou da hidrosfera, biosfera, hoje a gente vai falar da litosfera, então, né? Que nada mais é que a crosta, né? A camada mais externa, né? Que é composta de materiais rochosos, denominados, então, placas tectônicas. Ao flutuar, então, sobre o material do manto, que é o magma, né? Alguns aí vão, né? Que ao ser expelido depois para a superfície, né? Vai vir gases, lava e diversos aí fragmentos de rochas. Eles vão se deslocar, então, lentamente, né? Alguns centímetros por ano. Então é um pouco, não é perceptível para nós, né? Somente é perceptível, né, com instrumentos, né, que vão ser capazes aí de medir essas atividades, né? Então, ora se aproximando ou se afastando uma da outra, que é a que a gente vai entender, né? Nós vamos entender também a dinâmica desses movimentos. Vamos lá, então. Antes da gente falar desses movimentos, né, que vai ser possível a gente enxergar aí, né, através aí dessas... Deixa eu só pegar minha setinha aqui para ficar mais fácil para vocês. Lá, então, essa dinâmica, ela vai acontecer nos limites, né, daqui a pouco a gente vai ver das placas, que é o que vai conferir aí o limite ser de 3 tipos: convergentes, divergentes ou conservativos. Já nós vamos falar mais desses limites. Mas então, olha só, na borda, né, na fronteira, digamos aí, que é chamado de limite de cada placa tectônica, nós vamos ter o sentido que essa placa vai estar tendendo, né? Que essa placa vai estar
se direcionando. Então, se a gente pegar aqui a nossa realidade aqui da placa sul-americana, né, nós vamos perceber, então, que ela está se afastando em relação à placa africana, né? Ela está se afastando no sentido oeste, se a gente for pegar, né, na Rosa dos Ventos, enquanto a placa africana está indo em direção ao sentido leste, aqui, pelo menos nesse encontro aqui com a placa sul-americana, né? Então, já nós vamos falar sobre esse movimento, que é o limite divergente, né? Nós vamos ver aí. Enquanto, se a gente for analisar aqui, agora saindo da americana um pouco aqui, da sul-americana, nós pegarmos a placa euroasiática e a placa indiana, nós vamos ver que tem um movimento de encontro das placas, né? Ou seja, de choque dessas placas. Elas vão se colidir e vão formar, então, esse movimento convergente. E não por coincidência, a gente pegar esse trecho aqui, vai ser o trecho onde nós vamos ter a Cordilheira do Himalaia, né? Então, vai ser o trecho que a gente vai ver aí, então, que se formam cadeias montanhosas, a partir do encontro delas. Depois, né, vão ter, então, aí, uma vai soerguer sobre a outra, né? Vai ter aí, então, a zona subducção. Então, vai formar, então, essas cordilheiras, né? A partir desse movimento. Semelhantemente, o que acontece aqui na América do Sul, né? No encontro aqui com a placa de Nazca. Então, se a gente for ver quem que está no limite da placa de Nazca com a placa sul-americana, qual país, né? Nós vamos perceber, então, que é o Chile, né? Chile, Equador, né? Se a gente for pegar Bolívia, Venezuela, então praticamente vai ser nos países andinos, onde nós vamos ter Peru, onde nós vamos ter, então, a formação da Cordilheira dos Andes, né? Que é essa cordilheira mais jovem, né? Esse relevo aí, né? Essa forma de relevo, essa estrutura geológica de formações mais jovens, né? Em relação aí, por exemplo, o relevo brasileiro, né? É um relevo bem mais antigo, mais desgastado. Então, nós vamos ter aí a placa de Nazca com a placa sul-americana, que vai estar aqui também numa zona de convergência. Pra gente... Bom, então depois, com mais calma, né, a gente pode aí analisar aí cada uma dessas placas. Nós temos aí, né, próximo aqui da placa sul-americana, a placa caribenha, né, também tem a placa Scott, né, que é mais ao sul aqui, né, do continente americano. Podemos depois, né, próximo à placa de Nazca aqui do Pacífico, nós temos aí a placa do Pacífico, placa de Cocos, né, e outras tantas aí, que se a gente começar a entender as atividades, né, os abalos sísmicos, a gente começar a entender onde que existem mais áreas propensas a terremotos, né, a atividades vulcânicas, você vai entender daqui a pouquinho, que a gente vai ver no mapa aqui, que são essas mesmas áreas que estão os vulcões ativos, que você ouve falar que aconteceu um terremoto, né? Se a gente for pegar mesmo aqui entre a placa indiana, ela tem, lógico, tem inúmeros exemplos, mas se a gente for pegar aqui na placa indiana, né, e a placa eurasiática, nós vamos ter, né, Katmandu, no Nepal, que, né, já há um tempo atrás teve um terremoto lá que causou uma tragédia muito grande lá, né, em Katmandu, na capital do Nepal. Se a gente for pegar aqui na própria, né, placa caribenha aqui, nós vamos ter também, algumas vezes aí, a gente vê terremotos no Haiti, né, então nós vamos ter essa série aí de atividades aí que vão causar essas catástrofes aí. E nós vamos ter algumas exceções, né? Lógico, nós vamos ter aqui o limite também conservativo, que é esse lateral, né? Que é um deslizamento lateral, que é um pouquinho diferente, é uma exceção aí que tem, né, lá nos Estados Unidos, na costa oeste, né? Aqui que é chamado de limite conservativo. Então, bem nele ali nós vamos ter a Califórnia, né? E isso é retratado em alguns filmes mesmo, né?
lá na falha de San Andreas, né, que é chamada a falha de San Andreas, que ele já vai ser um atrito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um atrito entre essas duas placas, né, um atrito lateral. Então, fala-se até então da possibilidade, né, da Califórnia se desprender, né? Então, tem até alguns filmes que retratam muito essa questão, lógico, de um jeito bem sensacionalista e tal, mas isso aí é algo que é uma hipótese mesmo aí, né? Dentro da comunidade aí de geólogos, né? Só mencionar que também o Vale do Rift, que a gente, né, é outra questão que a gente pode depois falar um pouquinho ou deixar para uma sugestão aí para o estudo, mas isso é na África. Vamos dar sequência aqui. Agora nós vamos falar então das correntes de convecção, que também é algo importante. Isso eu lembro que também já caiu sobre isso em um dos concursos anteriores aí, sobre as correntes de convecção, né, que é o processo que causa essa movimentação aí que a gente falou anteriormente aqui, ó, né, do material que flutua sobre o manto, lentamente se desloca, né? Então, como assim? Como que é como que se dá esse movimento, né? Essas correntes de convecções. Então, vamos definir, então, esse movimento, que é os materiais mais quentes do manto subindo para perto da base da litosfera. Então, é esse movimento, digamos aí, circular mesmo, né? Por que é circular? Porque ao chegar em cima, eles vão perder calor e vão descer. E aí ele vai dar, esse material mais quente que se resfriou, desceu, vai dar lugar àquele que estava mais frio, mas que estava quente, e que subiu novamente aí para mais próximo da crosta, né? Para mais próximo da base, então, e da litosfera. Então, esse movimento circular, né? Que chamado de corrente de convecção, que vai causar, então, esse deslocamento lento, esses poucos centímetros, que esse movimento de hora para um lado, hora para o outro, que é das placas tectônicas, que é o que a gente está falando aí. Então, resumindo, a matéria quente do manto sobe, né, movimentando as placas e separando-as, nesse caso aí, separando, porque um movimento aí da placa que está à direita, a leste, está no sentido horário, e a placa oeste está no sentido da esquerda, no sentido anti-horário, né? Então, esse movimento aí está separando as duas placas, né? Porque cada uma está por um sentido, né? Então, quer dizer, aí, né, quando as placas se chocam, uma delas é arrastada para baixo da placa vizinha, né? No caso aí seria o limite o limite convergente, né? Mas nessa imagenzinha está aparecendo aí mais um movimento divergente. Então ela mergulha, se aquece e novamente sobe. Então esse é a corrente de convecção, né? Essa é a dinâmica que faz com que as placas tenham essas tendências de ir para um lado ou para o outro. Bem, agora nós vamos falar, né? Entendendo então agora as correntes de convecção, nós vamos agora falar de como que essas correntes de convecção elas vão agir, seja fazendo com que as placas se colidam ou não, tá bom? Então vamos lá. Então, nós vamos, claro, ficar evidente que os limites entre as placas tectônicas de movimento são diferentes, como a gente viu lá naquele mapa, né, atrás ali. Então, esses limites, como eu já falei um pouco aí, ou eles vão ser convergentes, ou seja, as placas vão se colidir, ou eles vão ser divergentes, as placas vão se separar, ou eles vão ser conservativos, as placas vão se deslizar lateralmente, como eu falei lá. Então, cada um deles vai provocar uma consequência, né? Vai provocar uma característica diferente externamente. Ele vai acontecer internamente, né? Através aí
das correntes de convecção do magma, mas ele vai causar um efeito externo de relevo, né? Um efeito exógeno, né? Então, na parte externa da superfície terrestre, né, na crosta, ele vai causar diferentes feições de relevo, né, ou características aí que nós vamos ver. Né? Por exemplo, nos locais onde as placas colidem, vão se formar os dobramentos, que vão ser aí, né, as montanhas. Né? Vamos formar cadeias de montanhas. Vamos dar sequência aí, vamos ver. Olha lá, então. Nós temos dois exemplos. O primeiro de uma zona convergente, ou seja, um limite convergente, né? E o segundo divergente. Vamos ver. No limite convergente, nós vamos ter aí, por exemplo, aí, ó, Cordilheira dos Andes, né? Como que a Cordilheira dos Andes, então, se forma? Ela se formou, então, da placa sul-americana, que, ao se chocar com a placa de Nazca, a placa sul-americana vai... na realidade, a placa de Nazca vai... ela vai adentrar, então, para baixo, na base aí da placa sul-americana. Então, a placa sul-americana vai se levantar, né? É lógico, ao longo de milhões aí de anos. Aos poucos ela foi, então, sendo elevada e provocando aí a formação montanhosa, né? As montanhas da Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas. Por exemplo, se a gente pegar o Himalaia, que é bem parecido aí, esse movimento, talvez não tão a placa de Nazca, ela vai a placa sul-americana vai soerguer, né, sobre a placa de Nazca, porque a placa de Nazca vai bem na base mesmo da sul-americana. A Cordilheira do Himalaia, por exemplo, ela tem um ganho aí de 5 centímetros ao ano de altitude, né? Então, você vê, da base da Cordilheira do Himalaia até o topo, ela ganha 5 centímetros de altura ao ano, né? Então, é esse que é o movimento que vai surgir nas montanhas, as formações mais recentes, mais jovens, né? Como as cordilheiras que a gente pode ver. Elas não são tão gastadas, já desgastadas como os planaltos, então, né, elas são formações mais recentes. Então, a partir do encontro da placa de Nazca, eu escrevi errado aí, é com Z, depois eu corrigi, Nazca com a placa sul-americana. Bom, e nós vamos ter a cordilheira mesoceânica, também chamada aí de dorsais mesoceânicas, que são originadas pelo afastamento, por exemplo, aí, da placa norte-americana e a placa euroasiática. Bom, então, isso lá no Oceano Atlântico, né? Lá no Oceano Atlântico. Como assim? Né? A placa norte-americana indo sentido oeste e a placa euroasiática indo sentido leste. Então, elas não estão se colidindo. Elas estão se afastando, pouco a pouco. E a pressão exercida pelo magma que está no manto, através das correntes de convecção, né? Como a gente viu, na placa norte-americana, no sentido anti-horário, e na placa euroasiática, no sentido horário, vai provocar essa pressão, o surgimento de fendas, né? O surgimento, então, dessas fendas, né, subterrâneas, né? E a partir do momento que essas fendas vão provocando aí rupturas, né? Elas vão dando origem, então, ao surgimento dessas cordilheiras. Ou seja, esse magma vai se resfriando, né, no fundo dos oceanos e vai formando, então, essas dorsais mesoceânicas, essas cordilheiras mesoceânicas. Pode parecer até que não, mas esse afastamento mesmo, nos locais desse afastamento, pode ocorrer, né, tem a ocorrência aí de terremotos, né, e da atividade vulcânica, né, por conta aí, né, dessa pressão aí exercida aí, né, na crosta, né, na crosta oceânica, que vai gerar falhamentos e afastamento das placas. E o magma vai sair por essas fendas, né, e essas placas, e vai se solidificar,
formando aí novas rochas, então, aí na crosta terrestre, subterraneamente aí dentro do mar, tá certo? Correndo, então, aí a expansão do fundo oceânico, por conta aí desse movimento, do movimento divergente, tá bom? E, repetindo aí, o movimento convergente, como a gente viu acima, nós vamos ter aí dobramentos, choque, né? Cordilheira do Himalaia, na Ásia, tá? E Cordilheira dos Andes, na América do Sul, onde a borda de uma das placas entra embaixo uma da outra e vai causar esse dobramento pelos limites convergentes. Bom, agora nós já falamos então do... faltou falar dos limites, um pouquinho mais dos limites conservativos, que é o deslizamento lateral, tá? Então, ele também é chamado de... Eu vou voltar aqui, de transformantes, tá? Os movimentos conservativos também são chamados de transformantes. São os casos aí de movimento onde uma placa está deslizando lateralmente em relação à outra. O melhor exemplo para me dar aqui agora para vocês é esse aqui, que eu vou voltar aqui, ó, que é da placa norte-americana, que está indo para baixo, e a placa próxima aí, né, a placa do Pacífico, ela está indo para cima. Só que elas estão lateralmente elas estão se atritando lateralmente. E isso vai causar falhas geológicas. Eu não peguei uma imagem, mas depois vocês podem dar uma olhada lá no arquivo lá, que eu vou colocar uma imagem lá, vou colocar o link de alguma imagem, né? Vocês podem pesquisar aí também, da falha de San Andreas, tá? Do limite conservativo, ou seja, transformante. Também é chamado transformante, tá bom?